Queridos irmãos e amigos, nós estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro, estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E o nosso tema de hoje é: não vim trazer paz à terra, mas a espada. Allan Kardec intitulou assim a abordagem desse tema, que está inserido em o Novo Testamento, em Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 37. E nós vamos iniciar o nosso trabalho lendo aqui o texto para que a gente possa comentar, interagir com vocês. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse capítulo é estranho, né? Para muita gente. A proposta parece vir separar, e Kardec vai reunir esse material no que ele chama de moral estranha. Nós temos uma reflexão profunda com as chaves espíritas, porque pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, nora, genro, tem a ver com estruturação histórica no plano das reencarnações. A reencarnação é uma chave. Se a palavra amor resume tudo no universo, a palavra reencarnação ou conceito reencarnação é a chave que define inteligentemente para todos nós a justiça divina. Como a justiça é a base e o amor é a plenitude, nós vamos entender que amai-vos, o primeiro mandamento, porque todo mundo tem que abrir o coração. E instruí-vos é naturalmente o segundo mandamento, porque se a gente não ilustrar e não compreender, a gente não melhora. Então nós vamos ver o seguinte: no plano da reencarnação, nós encontramos o lar de hoje desta encarnação como sendo o reflexo de tudo aquilo que a gente construiu no passado. Então, no plano sociológico, pai, mãe, familiares, parentela, são as pessoas com quem a gente conviveu, induzindo-as ao erro, ao mal ou aos acertos. Então nós temos relações muito positivas e temos relações de aspecto ainda desafiador. Mas tudo promotor, porque a vida, Deus, não aceita simulacro. Nós temos que entregar tudo muito puro para Deus. Esse é o projeto da evolução. Então, se nós temos essa visão sociológica que Jesus não nega, tanto é que ele tomou um corpo de carne, filho de José e Maria, viveu entre nós e se afirmou no bem, mostrando para nós como é que faz as coisas, como é que segue a vontade divina. Ele implantou no mundo o maior e mais puro código de moral que a Terra já conheceu. E graças a isso nós temos inspirações. Então nós temos aqui o grande desafio de trabalhar o assunto. Nós vamos aí abrir aí para os nossos companheiros. O tema da reencarnação é trabalhado por Kardec, por exemplo, nas questões 132 e 133 de O Livro dos Espíritos. É trabalhada aqui a encarnação. Depois vai ser trabalhada a reencarnação a partir da questão 170, mas esses dois conjuntos de questões conversam entre si de uma forma muito harmoniosa. Na questão 132 é perguntado qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e é dito que a encarnação é imposta por Deus para fazê-los chegar à perfeição, que para uns é expiação, para outros é missão. No desdobramento que acontece na questão 133, é perguntado a respeito dos espíritos que desde o início seguiram o caminho do bem. Se eles também vão reencarnar dessa forma, porque se eles estão dentro dessa proposta desde o início, não há expiação daquela forma como poderíamos ter entendido antes. Parece que fica faltando um ponto aqui. E é dito que todos são criados simples e ignorantes, e todos se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Aqui nós notamos o tema da prova. Então, se foi trabalhado na 132 a expiação e a missão, observamos a prova na 133. Então, podemos concluir assim: encarnamos ou reencarnamos por expiação, por prova ou por missão. Observamos aí uma
uma proposta vinculada ao número 3, que é muito trabalhado no Evangelho, né? Com 3 situações ou 3 possibilidades. Quando no campo da missão, a criatura consegue sublimar-se ou consegue juntar aquilo que ela já tem de aprendizado, de teoria, com a prática que ela está vivenciando. Dentro do campo da família, como é tratado aqui, nós vamos estar lidando com isso o tempo todo. Só que aí o Evangelho ele transcende o aspecto puramente familiar, do sentido humano, físico da reencarnação, e falando do pai, da mãe, do filho, da filha, dentro da intimidade de cada um. Porque o homem que vai se aprimorando dentro do campo evolutivo, e é a proposta de todos nós, ele precisa aprender a desvincular-se daquilo que ficou para trás. Ele precisa saber renovar o homem velho, assumindo as posturas novas desse homem que surge. E aí o tema do Filho do Homem, ele é constante na fala de Jesus. Ele se apresenta como Filho do Homem e ele sugere que todos nós devamos também assumir essa postura. Mas como ser filho do homem sem largar o pai que ficou para trás? Ou seja, aquelas características que não nos servem mais. No livro O Evangelho por Dentro, o espírito Honório Abreu trabalha da seguinte forma o tema, no capítulo 21, chamado Divisões, que estuda justamente o versículo 35 do capítulo 10 de Mateus. Lógica é a depreensão de que a cada geração, o progresso resume o que for herdado das anteriores e aperfeiçoa os costumes e hábitos pelo conhecimento do futuro. Por isso Jesus, como legítimo revelador dos bens divinos, separa o homem de suas crenças e hábitos primitivos. Aqui nós vemos as chaves do Espiritismo nos auxiliando a entender melhor o texto. Porque o que está sendo dito aqui é que o Filho do Homem, esse homem renovado, esse homem que consegue assimilar ou tem mais destreza em lidar com os conteúdos da própria vida, ele rompe ou ele avança a partir daquela experiência anterior, que representa o pai, ou que representa aquilo que já foi vencido. Da mesma forma, a filha em relação à sua mãe, a nora em relação à sua sogra. E a partir daí podemos desenvolver o estudo, porque abrange muita coisa da nossa experiência, né? Nós temos aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 8, no Novo Testamento, é uma beleza o que João apresenta sobre Jesus aqui. Mas olha, o Léo levantou aqui uma questão sobre o Filho do Homem. Muito tem a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo, porque ele está falando da conexão dele com Deus. Isso está no capítulo 8, versículos de 26 em diante. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Os próprios discípulos tiveram dificuldade quando Jesus salientou aquilo. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando que a gente entende que é levantado o Filho do Homem? Ele está falando da ascensão. Levantar o Filho do Homem é revelar o que está oculto. O Filho do Homem só surge quando se revela a verdade e que muda todos os padrões da individualidade. Porque ele não está falando levantar o Filho do Homem quando ele fosse para a cruz, por exemplo. Apesar de que aquilo é o movimento de chancela ou de afirmação do domínio do Filho do Homem. Porque sem sacrifício pessoal ninguém atinge luz nenhuma. A questão é a seguinte: quando a gente deixar o interesse mais imediato, as ilusões que salteiam a inteligência, como diz Emmanuel, quando a gente deixar de fazer as artimanhas, os jogos da corrupção, os joguinhos da sedução, para poder auferir o momento, sem visão de perspectiva de futuro, aí nós vamos levantar o Filho do Homem. Porque a gente vai dizer assim: eu até podia fazer isso, mas não vou fazer não. Porque Deus sabe. Quando a pessoa faz isso, ela está investindo numa poupança moral.
Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tinha tudo para ser feliz, mas eu tô aqui nesse sacrifício, me contendo, né? Porque eu não sei dia de amanhã, mas eu tô confiando que Deus tem algum plano para mim. Essa pessoa está investindo em poupança. No momento de maior dificuldade dela, ela vai ter reservas. E ela vai dar um salto de qualidade. Tem muita gente que não pensa nisso. Mas o assunto tange essa área de realização íntima. Então, quando nós analisamos ali esse surgimento do Filho do Homem, ele tem a ver com todo o movimento de sacrifício pessoal do indivíduo. Porque a gente faz sacrifício até chegar naquele ponto que o texto do Evangelho fala, misericórdia quero e não sacrifício. Porque chega uma hora que você fala assim, estou cortando na carne, mas eu sei que é bom para mim. E dói, e a pessoa chora, lamenta, ai meu Deus. Tem muito médico que faz assim, estou indo para reunião porque se eu não for eu passo mal. E vai chorando. Esse negócio de reunião, mas se eu não for é pior para mim. Eu já sei que é pior para mim. E vai na reunião, essa reunião suga as minhas energias. Eu tenho contato com esses espíritos. Nós conhecemos tantos médios. Os que vêm ficam assim, eu quero ficar vendo esses espíritos mortos, não. Quantas médias eu conheci assim? Gosto de ficar vendo morto, não. Eu não queria ter isso, não. Sofreu a vida inteira porque não queria ter evidência. O outro ouve, essa barulhada que não me dá sossego. Uai, aprimora, aceita, aprimora, porque sublima, vai estar a serviço. Porque a gente sofre pela rebeldia, não pelo processo natural da vida. Então a gente nota que existem muitos trabalhadores que vão por obrigação. Até o dia em que eles falam assim, você quer saber de uma coisa? Tem um prazer de ir para a tarefa. Aí nós cumprimos a determinação de Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas a gente está se preparando, porque quando a gente é misericordioso, é o Filho do Homem que foi levantado. É Ele que chancela a vida da gente. E a gente rompe com retaguarda. Que retaguarda? Aquele meu pai que ensinou. Quando eu falo pai, eu estou falando de razão. Todos os movimentos em que eu me estribo para ser como eu sou. Eu aprendi assim, vou ser assim, vou viver assim. Síndrome de Gabriela, daquela novela. Nasci assim, vou crescer assim, vou ser assim. Então a gente tem que parar com isso. E a questão da mãe, ou da filha, ou da nora, é sentimento. Numa linha de relação, porque nós temos aqueles princípios pessoais que são as geratrizes, como dizia o Honório Abreu, as geratrizes do que somos. Então eu falo assim, é mãe, porque aquilo me gerou como eu sou hoje. Mas eu tenho a filha e tenho a nora, porque eu tenho aquilo que é fruto do meu pensamento nesse sentido e tem a correlação, eu tenho afinidade com alguém que se aproxima e que se vinculou, por exemplo, a uma razão que eu tenho. Então eu tenho um filho das minhas razões anteriores que aprimorou um pouquinho, mas ainda está muito naquela base. O que lembra deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque eu tenho, por exemplo, um raciocínio hoje que é fruto do que eu aprendi no passado. Eu ainda sou bem, vamos dizer assim, conservador. Eu gosto muito das coisas na minha esfera, do que eu penso. Isso é meu filho. Esse filho vai encontrar uma proposta que vai fazer o papel da esposa e da nora, que vai seduzi-lo. Quer ver como é que a gente ilustra isso? O Caim não gostou de ver o irmão tendo o apoio de Deus. Ficou com inveja. Qual que foi o casamento dele? A razão dele foi, eu sou egoísmo, tem que ser tudo para mim. Aí ele encontra no sentimento, que é a mulher, tipo assim, aquilo que a serpente falou, bobo, não segue lei nenhuma não, porque eles te proibiram, porque se você experimentar isso, você vai saber como eles. Isso é a tentação da serpente. A serpente geralmente é a nossa mulher. Não é à toa que chama serpente. Né? Ela é o elemento que seduz pelo desejo. Então a gente está tentando criar aqui um mecanismo de entender. Porque Jesus não está falando da proposta sociológica, que realmente está codificada segundo o nosso passado. E nós precisamos transcender isso. O pai e a mãe viveram assim, mas a gente veio para poder sublimar, transcender. Então a gente abre nesse sentido para que a gente possa discutir. Porque o material não é briga não, gente. É compreensão.
a gente vai vendo recursos muito significativos apresentados aqui no Evangelho, porque abre a nossa compreensão, o nosso entendimento. Se nós estamos analisando aí esse homem renovado, o Filho do Homem, que vai se dando através das lutas, do aprendizado, dos embates existenciais, a gente vai perceber também que muitas dessas lutas, desses embates, vão se dar no núcleo familiar, né? Não tem como a gente fugir disso, nessa célula que realmente tem a presença do pai, a presença da mãe, da nora, como está sendo apresentado, e a gente não está querendo analisar exclusivamente nesse sentido das dificuldades que surgem, mas poder observar que nas dificuldades que surgem está sendo elaborado ali a intimidade daqueles que ali convivem. Então o que a gente percebe? É um campo de luta muito grande, né? O Emmanuel fala para nós no livro Pensamento e Vida que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Então ali nós estamos diante daquelas pessoas, daquelas criaturas que formam o nosso núcleo familiar. Tem pessoas que assomam o nosso mundo íntimo daqueles pontos positivos, também daqueles pontos que precisam ser devidamente trabalhados. E a partir dessas aberturas que vão se dando, a gente vai conseguir avaliar com mais precisão onde que anda o nosso pensamento, as buscas mentais que nós estamos elaborando, por onde passa o nosso sentimento, que deverá ser trabalhado. E essas criaturas são importantes para a gente. A gente vai percebendo que muitos de nós estamos em franca luta no processo de convivência no núcleo familiar. Mas o objetivo não é estabelecer divisão, separação, embora o texto possa apresentar isso aqui para a gente. Às vezes a gente vai ter no campo da convivência a presença de alguém, por exemplo, que vai realmente estabelecer ali um sentimento de aversão ou agente em relação àquela criatura em função do acontecimento. Mas a gente vai entendendo que, embora a pessoa não queira se aproximar de nós, a gente deverá desativar o coração de todo qualquer ressentimento, aguardando o tempo e o espaço a criatura cair em si e vencer a dificuldade. Ela está tendo dificuldade de vencer a si própria, alcançando um sentimento mais nobre, mais elevado. Então a gente desativa o coração, o sentimento, de modo a guardar no tempo, no espaço, e a criatura alcança também aquela mesma movimentação que estamos, de alguma forma, apresentando. E o núcleo familiar, ele vai criar um espaço muito grande nesse sentido, para que a gente desative o coração. Vamos imaginar um irmão, né, que realmente ali a gente vai entender que são problemas do passado. Quem causou o problema, a dificuldade? Não importa. O que importa é que nós estamos ali para desativar alguma coisa. E às vezes a pessoa ainda não conseguiu uma percepção ou não busca um estudo, uma orientação, como a gente, de uma certa forma, está buscando. Então passamos a ter uma responsabilidade maior. E o trabalho tem que ser feito por nós, não por ele. Então vamos desativando o nosso mundo íntimo de aceitar o companheiro na condição em que ele se encontra, para que no tempo ele possa também fazer o mesmo movimento. Mas estaremos de coração aberto. Ou seja, embora esteja presente ali uma divisão, né, que vai ser analisada aqui para a gente, nós estamos procurando nos trabalhar no campo de uma compreensão transcendente que Jesus mostra para a gente. Um fato muito significativo que a gente gosta de salientar, que está no Evangelho e da vivência de Jesus, foi a diretriz dele junto a Judas. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, né? O que mete a mão comigo no prato é de trair-me. Ele fala claramente. Mas em momento algum ele separa Judas do colégio apostólico, muito pelo contrário. E nos últimos momentos ali que antecede a crucificação, quando Jesus o apresenta aos soldados para ser preso, Jesus como que dá a ele uma última oportunidade de reflexão mais profunda. Aqui vens amigo. Amigo, gente. Ele não fala isso da boca para fora. A gente entende que realmente está movimentando um sentimento de profundidade. Aqui vens amigo. Chama o companheiro, chama a criatura ao coração, dando a ela uma nova oportunidade. Então a gente percebe esse envolvimento, né? Sabendo da situação, sabendo do mundo íntimo, das dificuldades que ele apresentava, em momento algum ele coloca à margem. Muito pelo contrário, convive de uma forma mais próxima, para tentar sensibilizar o companheiro, para que não entrasse em tantas lutas como entrou, que faz parte do nosso processo. Então é importante a gente estar atento a isso, né? O meio, o ambiente, as pessoas, as criaturas, a princípio aqui analisando o núcleo familiar com as divisões, que a gente está procurando ver o sentido mais espiritual, né, do pai, da mãe, da nora, né, da sogra, que tem toda uma significação como está sendo trabalhada aqui, para que a gente realmente consiga avançar um pouco mais e de alguma forma retornar ao mundo espiritual um pouco melhores que quando aqui chegamos, né? A gente entende. Somando a tudo isso aí que a gente vem falando e pegando o gancho que o Márcio acabou de falar, eu volto aqui no versículo 36, ou avanço no versículo 36, onde
Jesus diz, em suma, ou seja, resumindo, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. O Márcio trouxe bem essa questão aí de que é nesse núcleo familiar que a gente vai encontrar todos esses interesses, diretos e indiretos. Os nossos, já foi comentado aí sobre essa questão do filho contra o pai, filha contra a mãe. E a gente vai somar mais um pouco quando a gente vai falar da nora contra a sogra, né? Que o Honório aqui no livro Evangelho por Dentro, ele vem trazer para a gente que é a questão dos laços indiretos ou dos interesses externos que se somam já a essa pequena confusão que a gente costuma trazer dentro do nosso mundo familiar. Eu sei que naquela época de Jesus, quando ele falou isso, que está dentro ainda daquela proposta dos 12, né, da missão dos 12, em que Jesus chama, depois fala que vai ser perseguido, e ele dá esse recado final aqui, né, se aproximando aí do que ele estava falando naquele momento lá. E aí remete também não só à divisão física da família, que o pai passaria a ser contra o filho contra o pai, que a mãe contra a filha e por diante, porque as ideias novas iriam trazer comportamentos novos para algumas pessoas, e isso ia trazer dissensões dentro de casa. Trazendo para o campo mais íntimo, é o que já foi falado muito bem aqui com relação a esses sentimentos, essas coisas que a gente tem que deixar no passado um pouco para trás, se referindo ao pai e mãe, para se renovar. Eu venho me lembrar aqui, eu vou até pedir a ajuda dos colegas aqui, com relação àquela passagem que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, através de Chico, em que a sogra de Pedro, né, com um interesse já um pouco diferente do próprio Pedro, que o Pedro estava naquela luta, que a gente bem conhece da história de Pedro, e ela em determinado momento fala para ele assim, Pedro, já que você é mais próximo de Jesus, né, nossa vida é uma vida de penúria, né, uma vida difícil, você podia perguntar a ele o que a gente pode fazer, né, para poder a gente melhorar um pouco. A história não vou me lembrar com todos os detalhes, só sei que a partir desse diálogo de Pedro com a sogra é que surge um diálogo futuro de Pedro com Jesus, e que Jesus parece que faz a famosa oração dominical, ou seja, pedindo que Pedro tivesse um pouco mais de fé e tal, e ali ele ensina o verdadeiro Pai Nosso. Então, através de um interesse indireto, que foi da sogra de Pedro, interferindo ali um pouco, porque o Honório faz uma divisão muito bacana, ou um link muito bacana, dizendo, olha, já que existe a filha, o filho, o pai, mãe, tem a nora, que é mãe do filho ou da filha. Então existem já interesses outros que vão surgindo, né, no contexto. E o Honório finaliza assim, que vou ter um pedacinho aqui para a gente acompanhar, que diz assim, analisando o assunto pelo prisma de traços da própria personalidade, vamos encontrar em nós aqueles desafios íntimos em que os sentimentos conflitivos ou impróprios são sustentados ou insuflados em nós por interesses paralelos dentro do mecanismo das sugestões. Além dos interesses nossos, íntimos, a gente corre esse grande risco desses interesses conflitivos que estão à nossa volta aí e vão se incorporando junto aos nossos, né? O livro Evangelho por Dentro tem uma estrutura bem interessante, porque, por exemplo, quando você leu aí que a sogra tem a ver com esses interesses paralelos, e aí ele fala do mecanismo da sugestão, e aí ele coloca uma referência, Pensamento e Vida, capítulo 9, não é isso? 9. Ele não cita o capítulo inteiro, ele não traz nenhuma referência, mas assim, ele sugere ao leitor, a quem está estudando, ao grupo que está estudando, que consulte a obra Pensamento e Vida, que é de Emmanuel Franciscano Xavier, e estude, aprofunde o capítulo 9 sobre sugestão. E aí vai ficar muito mais claro o tema da sogra, quando as sugestões dentro do campo mental interferem no sentido do interesse paralelo, o interesse conflitivo daquilo que o filho do homem já está produzindo. Agora, a nora é a possibilidade de uma sugestão positiva, adequada, em consonância com o que o filho já está apresentando. Porque no caso aí a nora é a esposa do filho, né? Em relação àquela sogra. Quando se fala de Jesus como filho do homem, nós podemos ter um sentimento assim de desânimo ou de inadequação, pensando assim, mas quem sou eu perto de Jesus? Como é que eu atinjo essa magnificência que ele é? Né?
Paulo, né, numa questão do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, fala de Jesus como um homem-deus, sugere assim como que o super-homem, né? Essa expressão está no Luz Imperecível, falando super-homem. Então assim, quem sou eu perto disso? Aí nós encontramos na obra espírita o conceito de homem de bem. Nós percebemos que assim é uma adequação daquilo que eu já dei conta. Dentro do processo evolutivo que o planeta Terra comporta, se eu conseguir chegar na categoria de homem de bem, eu já me dou por muito satisfeito. Já é o patamar que esse planeta me oferece. O homem de bem é estudado na questão 918 do Livro dos Espíritos e depois no capítulo Sede Perfeitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17. Para ter ideia, o item 3 do capítulo 17 do Evangelho começa assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então, o Filho do Homem, esse ser renovado, ele faz esse trabalho íntimo e ele está constantemente se reavaliando para se adequar a essa proposta de homem de bem. No campo da filha e da mãe, nós encontramos, por exemplo, na mensagem A Lei de Amor, que a Ana Paula estava até consultando aqui, a respeito da questão do sentimento, do instinto que evolui para o sentimento que evolui para o amor. Você queria trazer a mensagem? Na verdade, o que eu entendi aqui foi a questão que a gente tem aqui no próprio texto do Pensamento e Vida, capítulo 9, Emmanuel nos confirmando que a gente tem recurso de alterar a direção dessa sugestão, né? Dessa sogra em nós, né? Porque às vezes a gente se sente impotente mesmo. A gente pensa que a gente não tem recurso para isso. Quando só nos estudos a gente já percebe que sim. Mas quando a gente percebe um texto desse nos afirmando através de um espírito superior, dizendo sim, a gente veio com recurso para vencer isso, aí nos dá a esperança que nós precisamos para seguir em frente e agir diferente, né? E não ficar se sentindo vítima dessa sugestão. Só essa questão da mensagem A Lei de Amor, porque ela está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e é dito assim: o ponto delicado do sentimento é o amor. Essa filha, ela evolui e ela assume um patamar tão avançado que o sentimento se sublima e onde era instinto passa a existir amor. É porque ele pediu para eu falar sobre isso, né? Porque a gente estava estudando juntos e aí a gente entendeu que seria assim, instinto, sentimento, amor, né? Pra gente ir nessa evolução. Aí a gente entende o que o Evangelho também traz, que sobre aquela questão, e o filho desativa, o irmão matará o irmão e o filho desativa o pai, né? A proposta, né? Ele vai contra o pai, porque o filho é muito maior. Nós temos um texto no Evangelho de Lucas, que é o capítulo 2, versículo 7, e que diz assim: e deu à luz a seu filho e envolveu em panos, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quando a gente estuda esse assunto, é Maria tomando a providência de envolver o filhinho dela em panos. É curiosa a questão da tradução, porque não fala em vestido, não pode ser vestido, porque Maria não podia vestir Jesus no sentido de que ele é muito maior do que todos os que operaram a sua vinda no mundo, porque ele é espírito puro. Maria é o lírio perfumado na definição de Emmanuel. Nós temos informação de que Maria veio de Sírios para ser a mãe de Jesus e José conseguiu sua evolução aqui na Terra e os dois se associaram para ensejar a encarnação de Jesus aqui no nosso planeta. Então nós vamos estudar o assunto e ver o seguinte: ela envolve em panos porque ela vai envolver na ternura, no que ela tinha de melhor, e era um lírio perfumoso que realmente surgiu do charco terrestre para ser essa mensageira do Salvador, né? Trazendo o Salvador para nós. Então, quando a gente analisa essas questões, nós estamos vendo lá no passado, a Eva, ela se compromete com a serpente, ou seja, o interesse pessoal. Quando que a Eva se sublima? Em Maria, que é a mensageira do Salvador. Ela que traz o Salvador. Quem que a Eva trouxe? Caim. Caim é o assassino, é o ciumento, é o invejoso. É a característica da serpente.
quem que Maria trouxe lá na frente? O Salvador da humanidade que se deu em holocausto. Então a gente nota o assunto. O Adão é aquele elemento que não respondia pela própria casa, porque a Eva enganou ele. E ficou complicado. Trabalhava com o suor do seu rosto. Como é que o Adão se sublima? Lá em Jesus. O primeiro é a alma vivente. E o último Adão, segundo Paulo. Porque é Paulo que trabalha esse assunto. Não somos nós. É Paulo em suas epístolas. Ele diz assim: e o último Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. Porque tem que amar, gente. Tem que sair do desejo para a vontade, para sublimar o sentimento. E o ponto culminante do sentimento é o amor, como foi dito aqui. Então, com essa mensagem de transcendência, de iluminação íntima, porque todos somos capazes. O Filho do Homem é a projeção do que está guardado em nós, que a gente passa a revelar sob a orientação do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz para todos.